Olá, pessoal, eu sou a professora Marô, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje daremos início às atividades complementares. Trabalharemos algumas dessas atividades, aquelas que ficam lá no final do seu caderno impresso de língua portuguesa. Para isso, você vai precisar separar o seu caderno, nós não temos espaço para responder as questões, então já deixa aí separado o seu caderno também. O que faremos hoje? A nossa rotina, ó, atividades complementares, eu vou ler textos com vocês das unidades 5 e 6, o texto O Ronron do Gatinho, vantagens e desvantagens de manter animais no zoo, uma entrevista com o Wellington Nogueira, fundador dos Doutores da Alegria. A professora vai explicar as páginas 87 a 90, vocês vão fazer as atividades de 1 a 7, algumas iremos fazer juntos, depois você irá enviar isso para o seu professor e tirar as dúvidas com ele. Vamos lá então, começando. Primeiro texto, O Ronron do Gatinho. O gato é uma maquininha que a natureza inventou. Tem pelo, bigode, unhas e dentro tem um motor. Mas um motor diferente desses que tem nos bonecos, porque o motor de gato não é um motor elétrico. É um motor afetivo que bate em seu coração. Por isso faz ronron para mostrar gratidão. No passado se dizia que esse ronron tão doce era causa de alegria para quem sofria de tosse. Tudo bobagem, despeito, calúnia contra o bichinho. Esse ronron em seu peito não é doença, é carinho. Olha lá que gracinha o nosso gatinho. Então vamos para as atividades complementares. Como a professora já disse, vocês irão responder essas questões no caderno. É importantíssimo nesse momento colocar a página da atividade, a data e o número do exercício. Não precisa copiar as perguntas, é só já ir respondendo. Combinado? Então vamos lá, a professora leu o poema O Ronron do Gatinho. Responda, como você explica o verso, o gatinho é uma maquininha? Por que ele é considerado uma maquininha lá no poema? Você vai ter que voltar ao poema, tá? E procurar aqui a resposta para essa questão. Item B. De acordo com o texto, por que os gatos ronronam? Lá tem uma estrofe que explica isso. Você volta lá na poesia, tá? Esse texto vocês não têm no caderno, no livro impresso, vocês vão ter que voltar aqui e ler novamente. Questão número 2. Observe a 4ª e a 5ª estrofes do texto Ronron do Gatinho. No passado se dizia que esse ronron tão doce era causa de alergia para quem sofria de tosse. Tudo bobagem, despeito, calúnias contra o bichinho. Esse ronron em seu peito não é doença, é carinho. Na 4ª estrofe, que é essa aqui de cima, olha, a 4ª estrofe, o poeta se refere a uma crendice popular. Isto é, uma crença das pessoas sobre algo que não é comprovado cientificamente. Então, nessa estrofe está dizendo uma crendice sobre os gatos, mas isso não é comprovado cientificamente. Que crendice popular sobre gatos é apresentada pelo texto. É só você voltar nessa estrofe aqui, que é a 4ª estrofe da poesia, do poema, que você descobre qual é essa crendice popular. Existem outras, né? Aquela que o gato preto passa na nossa frente, vai dar não sei quantos anos de azar, também é uma crendice popular. Isso não é provado cientificamente. Item B. Qual o sentido da palavra despeito usado na 5ª e última estrofe do poema? Então, a palavra despeito a gente encontra aqui. O que ela significa? Presta atenção que eu acho que vocês vão saber sem precisar procurar no dicionário. Só de ler o texto vocês já vão entender. Quando eu digo assim que alguém está despeitado, o que quer dizer com isso? O que a pessoa tem de mim, né? Então, presta atenção aí que tá fácil para responder essa. Exercício 3.
Existem muitas opiniões sobre gatos, como precisam viver em liberdade, são teimosos e não aprendem nada, transmitem doenças, são traiçoeiros. Isso são opiniões das pessoas. Estão aqui essas 4 opiniões. O que queremos fazer com elas agora? Seguindo as orientações do seu professor, escolha uma dessas opiniões e escreva um texto concordando ou não com ela. Capriche, você vai ler seu texto para seus colegas, lógico. Você não vai fazer isso, mas vai enviar para o seu professor. Ele vai dar a devolutiva. Observe os itens abaixo para produzir e revisar o seu texto. Escreva seu texto em 2 parágrafos. A professora vai explicar isso já já. No primeiro, apresente sua opinião e no segundo, justifique-a. Como assim, professora? Na unidade 5, nós já fizemos um texto de opinião. Vocês irão ver, são 4 alternativas. Precisam viver em liberdade, são teimosos e não aprendem nada, transmitem doenças e são traiçoeiros. Dessas 4, você vai escolher uma. Essa que você escolheu, você vai ter que fazer um texto de opinião sobre ela, em 2 parágrafos. No primeiro parágrafo, você vai apresentar a sua opinião. Você vai dizer qual dessas 4 você escolheu e por que você escolheu. No segundo parágrafo, você vai justificar por que você escolheu essa opinião que você pensa assim. Vamos supor que você escolheu que eles são traiçoeiros e diz que não concorda com essa opinião. No segundo parágrafo, você vai justificar por que você não concorda que os gatos são traiçoeiros. Você vai ter que dar uma justificativa para isso. Ah, professora, posso pesquisar? Pode ser uma opinião, ir lá pesquisar e dar uma opinião científica? Fiquem à vontade. Esse é um texto de opinião. Continuando aqui, Inicie o texto usando expressões como eu acho que, na minha opinião. Como é você que está falando o que você pensa, o texto de opinião começa sempre assim. Eu acho que, na minha opinião, e aí você vai desenrolar o assunto. Use uma linguagem objetiva e procure ser claro. Ao terminar sua produção, observe se a justificativa está coerente com a opinião que expressou. Então, quando você escrever os 2 parágrafos, você tem que ver que a justificativa que você deu no segundo parágrafo está de acordo com o que você disse no primeiro. Se o seu texto está claro, se grafou as palavras corretamente e se usou a pontuação de forma adequada. É um texto simples, prestem bastante atenção, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Próximo texto, a professora vai ler, ele também não está no caderno impresso de vocês, então se precisar vocês vão ter que voltar na aula novamente várias vezes. Vantagens e desvantagens em manter animais no zoo. Manter animais em zoológicos tem gerado muita polêmica. Há quem considere importante para a preservação das espécies e para a educação ambiental. Mas há quem abomine essa ideia, pois os animais mantidos em cativeiros vivem fora dos seus habitats e têm comportamento alterado. Vamos conhecer vantagens e desvantagens da preservação de animais em jardins zoológicos. Uma das primeiras vantagens em manter animais em zoológico está relacionada à educação, pois ao visitar um jardim zoológico, a população tem a oportunidade única de estar em contato com animais de diferentes espécies da fauna silvestre, além de admirá-los, conhecer seus hábitos e comportamentos. Ao visitar um zoológico, as pessoas têm acesso a informações importantes sobre os animais, como a história, a localização natural e dados específicos da espécie. O contato com os bichos possibilita ainda ao homem admirá-los, adquirir empatia e principalmente respeitá-los. Deste modo, um dos papéis mais importantes dos zoológicos é o trabalho da educação ambiental. Apesar de muitas pessoas serem favoráveis à permanência de animais em zoológicos, em nome da preservação de espécies, da educação ambiental, da realização de pesquisas, muitos ecologistas se colocam totalmente contrários ao confinamento dos bichos. Segundo os estudiosos, a principal desvantagem em manter animais em zoológico é o cativeiro que enfrentam. Para eles, não importa a qualidade dos zoos,
A falta de estímulos naturais, como a procura de alimento, a socialização e a procriação, causa nos animais estresses, degradantes, comportamentos psicóticos ou apáticos. Outro ponto observado pelos especialistas são as condições degradantes das jaulas e o espaço reduzido onde vivem, uma vez que essa limitação impede os animais de percorrerem as distâncias que percorreriam em liberdade, de migrarem, de confeccionarem ninhos, de viver em bandos familiares, entre outras coisas. Enfim, aprisionar animais não é sinônimo de preservação de espécie, e sim de conservação. O cativeiro só é aceitável em situações que promovem o tratamento de animais doentes ou o transporte de espécies de uma reserva para outra. Atividade 4. Ouça, vocês já ouviram a leitura com a professora, vantagens e desvantagens em manter animais no zoo. Agora vocês vão responder. Item A. Para os defensores da existência dos zoológicos, um dos papéis mais importantes desses lugares é o trabalho de educação ambiental. Explique como esse trabalho é realizado. Está bem explícito lá no texto. É só você voltar ao texto que você vai conseguir achar essa resposta rapidinho. Letra B. Segundo o texto, não importa a qualidade dos zoológicos. A vida em cativeiro é prejudicial aos animais. Então, essa é uma afirmação. Mesmo que o zoológico tenha boas condições, eles dizem que isso é prejudicial aos animais. Então, você vai voltar lá no texto e procurar o porquê. Por que isso prejudica o animal? Lá está bem claro também num parágrafo. É só você ler e responder aqui. Letra C. Para os especialistas, que são contrários à permanência de animais em zoológicos, em quais situações o cativeiro é aceitável? Essa resposta está bem no final do nosso texto, que nós acabamos de ler. Eles consideram aceitável apenas uma condição. Qual é essa condição? Volte lá no texto, tá? Que tá fácil, não tá complicada essas. Questão 5. Vamos explorar o texto vantagens e desvantagens em manter animais no zoo. Foi o que a professora acabou de ler. Responda ao que se pede. As frases abaixo foram retiradas do texto citado, desse texto que a professora acabou de ler. As palavras em destaque são formadas por derivação. Você vai ter que informar se a derivação ocorre por prefixação ou sufixação. O que é isso, professora? Vocês já estudaram numa unidade anterior, a professora já explicou. Nós temos formação de palavras por derivação. O que quer dizer isso? Tem uma palavra base, eu vou dar o exemplo, a palavra feliz. Eu posso acrescentar na palavra feliz elementos antes dela. Por exemplo, infeliz. Então, eu acrescentei um prefixo. Então, eu digo que aí ocorreu a prefixação. Mas eu também posso acrescentar na palavra feliz um elemento no final dela. Por exemplo, felicidade. Então, eu acrescentei um sufixo. Quando eu acrescento no final esse elemento, eu digo que eu acrescentei um sufixo. Então, aqui ocorreu uma sufixação. Pode acontecer as duas coisas também, tá? Infelicidade, eu acrescentei o prefixo in e o sufixo dade. Também pode acontecer isso. Então, vamos lá? O item 1. A principal desvantagem em manter animais em zoológico é o cativeiro que enfrentam. Então, aqui a gente tem a palavra, ó, desvantagem. O que nós acrescentamos nela? Nós acrescentamos o prefixo des. Então, aqui ocorreu o quê? Uma prefixação. Vamos ver? Olha lá, a professora já trouxe para vocês, tá? Item 2. A quem considera importante para a preservação das espécies. Então, vamos ver o que nós acrescentamos aqui. Você vai olhar a palavra, tá? A palavra é preservar, e aí, então, nós acrescentamos, ó, um sufixo, então, aqui ocorreu a sufixação. Isso você vai fazer com a palavra totalmente
e com a palavra procriação. Totalmente, a palavra base é total. Procriação, a palavra base é criar. Então, aí você vai ver se houve prefixação, sufixação, ou se aconteceu as duas coisas, ocorreu os dois itens ao mesmo tempo, tá? Letra B. Acrescente um sufixo nas palavras abaixo, formando outra palavra. Eu já expliquei no item anterior. Acrescentar um sufixo é acrescentar elementos no final da palavra que está ali. Então, nós temos a palavra animal. A professora já trouxe um exemplo. Então, nós acrescentamos no final da palavra animal o sufixo esco. Ficou animalesco. Acrescentamos o sufixo zinho, criamos a palavra animalzinho. Acrescentamos o sufixo ismo, criamos a palavra animalismo. Isso você vai fazer com as palavras real, bicho e ecologia. Vê se você consegue escrever umas duas, tá bom? Não é complicado. Item C. Manter os animais em zoológico tem gerado muita polêmica. Polêmica é muita discussão. A palavra em destaque nesse trecho do texto, vantagens e desvantagens em manter animais no zoo, é formado por composição, que é outro tipo de formação de palavras. Nós temos a derivação e a composição. Zoo mais lógico, e significa o lugar onde vivem os animais. Escreva duas palavras compostas com o radical zoo e apresente o significado delas. Então, você vai usar o radical zoo, escrever mais palavras com esse radical e dizer o significado. Vamos lá para um exemplo? Olha, a professora trouxe a palavra zoologia. Então, está lá na frente dela, zoo, mais logia, estudo dos animais. Escreva mais algumas aí, mais duas. É só você pesquisar no nosso caderno impresso, que nós já trabalhamos isso numa aula, tá bom? Pesquise lá e eu tenho certeza que você vai conseguir resolver. Próximo texto. Entrevista com Wellington Nogueira, fundador dos Doutores da Alegria. O Wellington Nogueira foi o primeiro besteirologista brasileiro. Ele fundou o grupo Doutores da Alegria em 1991, após fazer parte de uma turma de palhaços que realizavam um trabalho semelhante em Nova York, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ele é o palhaço Doutorzinho. Em entrevista ao UOL Crianças, Nogueira falou sobre a arte de ser palhaço, contou a história do grupo e comentou o filme e os outros projetos dos besteirologistas. UOL Crianças. Como surgiu o grupo Doutores da Alegria? O Wellington Nogueira respondeu: eu era ator e sempre gostei de fazer graça e trabalhar como palhaço. Aí um dia eu conheci dois palhaços que trabalhavam dentro de um hospital nos Estados Unidos. Quando vi uma criança doente rir e se divertir, fiquei emocionada e quis aprender a fazer isso também. Aprendi e gostei tanto que resolvi trazer essa ideia para o Brasil. Então dei o nome de Doutores da Alegria para o grupo e de besteirologista para o palhaço que trabalha no hospital. UOL Crianças. O grupo consegue mudar o clima dos hospitais que atua? O Wellington Nogueira responde: a gente sabe que ficar doente, desculpe, não é legal. Mas toda criança, até mesmo quando está doente, tem uma coisa muito especial. Ela tem vontade de brincar e de ser criança. Isso é a coisa mais bonita que a gente percebe no nosso trabalho. Quando a criança brinca com a gente, ela se sente melhor e faz todo mundo em volta dela se sentir melhor também. Os pais, os médicos, as outras crianças. É como se ela pudesse voltar a ser criança de novo, mesmo estando dentro de um hospital. UOL Crianças. Todo mundo gosta de vocês? Tem crianças que têm medo de palhaço? Aí ele responde: tem criança que tem medo mesmo. Tem também criança que já falou que não gosta, mas acaba gostando. Muitas vezes, quando a criança fala que não gosta ou que tem medo de palhaço, é porque ela já tomou algum susto antes ou teve uma experiência ruim. A gente respeita isso. Se a criança não gosta, não forçamos a barra. Mas como a gente vai 2 vezes por semana em cada hospital, às vezes elas veem a gente com outras crianças e vão ganhando confiança, chegando perto, brincando também. Mesmo quando a criança chora, é bom,
porque é um jeito dela expressar o que está sentindo. UOL Crianças. Teve algum caso que te marcou? O Wellington Nogueira responde. Uma vez aconteceu uma coisa bonita na UTI. Éramos uma dupla de palhaços, eu e um outro que tocava violão. A gente estava tocando uma música para criança. Aí o médico chegou e falou, olha um violão, me empresta ele aí. Aí ele pegou o violão e começou a tocar um rock para criança. Ela adorou, nunca tinha visto o médico fazendo isso, nem sabia que ele gostava de rock. Aquela criança e aquele médico estavam se relacionando como pessoas, não mais como médico e paciente. UOL Crianças, o que há de mais importante no palhaço? O Wellington Nogueira responde, a capacidade de rir de si mesmo e não ter medo de ser ridículo. UOL Crianças, o que há de mais legal no palhaço? Ele responde, como as crianças, o palhaço não quer saber do que ainda vai acontecer. Ele gosta de viver o que está acontecendo naquele momento. Também é legal ele poder falar e fazer coisas que as pessoas que não são palhaços não podem. O UOL pergunta, e o que há de mais difícil em ser palhaços? Ele responde, o mais difícil é não achar que sabe tudo. O palhaço tem que aprender e criar sempre. Tem palhaço que faz uma bobagem muito engraçada. Aí ele pensa, pronto, descobri a fórmula do sucesso, vou fazer isso. O UOL pergunta novamente, você acha que as crianças devem ver o filme Doutores da Alegria? Aí o Wellington Nogueira responde, meu filho de 6 anos, quando assistiu o filme, disse que gostou dos palhaços, mas não das partes em que as pessoas ficam falando. Eu acho que é um filme apenas para as crianças mais velhas. O barato é dele lembrar os adultos do que é ser criança. As crianças já sabem isso, mas pode ser que as mais velhas estejam esquecendo. E elas também precisam ser lembradas. UOL, você tem outros projetos para as crianças? Ele responde, temos um projeto de teatro infantil chamado Brincando de Médico para São Paulo. No Recife, estreia em outubro a temporada teatral da peça Poemas Esparadrápicos no Sesc. Então, ele é um texto que fala desse trabalho maravilhoso dos Doutores da Alegria, que é ir até os hospitais e alegrar as crianças doentes. Olha que trabalho maravilhoso. Questão número 6. Vocês já ouviram a leitura da entrevista que a professora acabou de fazer com vocês, com o Wellington Nogueira, e agora responderão ao que se pede. Item A. Segundo o entrevistado, o que são os Doutores da Alegria? Vai pensando aí, o que é Doutores da Alegria? O que eles fazem? Qual é a função deles? Item B. Qual é o nome atribuído ao palhaço que trabalha no hospital? Isso está lá no início da entrevista. Você gostou desse nome? Por quê? Então, a primeira pergunta está no texto. A segunda e a terceira, ó, você gostou desse nome? Por quê? É uma resposta pessoal, é você que vai dizer a sua opinião. Item C. Qual foi a explicação usada pelo entrevistador para justificar o medo que algumas crianças sentem de palhaço? Então, lá no texto ele explica, né? Então, vamos ver aqui, ó, nós já trouxemos para vocês a resposta do item A, o que são os Doutores da Alegria, tá? Do item B, o nome do palhaço. Aí é só vocês completarem com a opinião de vocês. Se vocês gostaram desse nome, por quê? Sim ou não, me justificar, tá? Item C, a resposta está aqui embaixo, ó. A justificativa para o medo da criança quando ela vê um palhaço, tá? Então, se você precisar, volte a imagem, volte o vídeo quantas vezes, responda bonitinho, com capricho e mande para o seu professor. Item D. Quando a criança brinca com a gente, ela se sente melhor, faz todo mundo em volta dela se sentir melhor também. Os pais, os médicos, as outras crianças. As vírgulas aqui, olhem, ó, as vírgulas foram usadas nesse trecho do texto para. Então, aqui a gente tem 4 funções da vírgula. Vocês já estudaram isso numa outra aula, tá? Qual é a função da vírgula aqui? Olha, eu tenho a palavra pais, médicos e outras crianças. Eu usei a vírgula, olha, para separar essas palavras.
tá? Então, você vai lá e vê, eu estou enumerando palavras. O que eu fiz aqui? Para que eu usei essa vírgula? Então, aqui nós temos as 4 funções da vírgula, você vai assinalar aí a correta, tá bom? Número 7. Seu professor fará uma nova leitura do texto. Não vai dar tempo da gente fazer agora, então você vai precisar voltar o vídeo. Eu não vou ler o texto novamente. Você vai precisar voltar o vídeo, ler esse texto novamente da entrevista para responder a seguinte questão. Segundo o texto, é correto afirmar que o que há de mais importante no palhaço é não ter medo de ser ridículo, o mais legal no palhaço é a capacidade de rir de si mesmo, o mais difícil em ser palhaço é fazer a mesma bobagem engraçada a vida inteira, ou o mais chato em ser palhaço é poder falar e fazer coisas que as pessoas comuns não podem. Voltem, então, lá no texto, leiam novamente e assinale a alternativa correta. O trecho a seguir foi retirado da entrevista que estamos estudando, dessa entrevista que a professora acabou de ler. Uau, crianças, teve algum caso que te marcou? Ele responde, uma vez aconteceu uma coisa bonita na UTI. Era uma dupla de palhaços, eu e um outro que tocava violão. A gente estava tocando uma música para criança, aí o médico chegou e falou, olha um violão, me empresta ele aí. Aí ele pegou o violão e começou a tocar um rock para criança. Nesse trecho, os verbos foram empregados no presente, no passado ou no futuro. Então, você vai ter que ver em qual desses 3 tempos os verbos foram colocados aí. Eu vou dar uma dica. Quando eu digo assim, ó, uma vez aconteceu, que tempo é isso? Será que isso está acontecendo agora? Já passou ou ainda vai acontecer? Então, você responda qual desses tempos e o porquê que isso foi colocado nesse tempo. Porque a entrevista ainda vai acontecer, porque a entrevista, o que ele está dizendo na entrevista já passou. Então, pense aí e responda. Item C. Dê a sua opinião sobre o trabalho realizado pelos doutores da alegria e justifique-a. Então, você vai dar a opinião sobre esse trabalho. Você acha um trabalho bom? Ele é importante ou não? E você vai justificar. Vai falar o porquê da sua opinião, tá? Vocês têm bastante argumentos para isso. Terminamos a nossa aula, tá? Lemos, olha, a professora leu com vocês o texto, explicou as atividades, fez algumas com vocês, tá? Se precisar, voltem à aula, o vídeo, assistam novamente, tire as dúvidas com seu professor, caprichem ao fazer isso no caderno, envie para ele e, se precisar, troque ideias, tá bom? Parabéns, Barretos, 166 anos. Essa semana, Barretos comemora aniversário, né? No dia 25 de agosto, foi o dia da fundação da nossa cidade. Então, todo finalzinho de aula, nós vamos lembrar isso para vocês. Parabéns, Barretos, 166 anos, nossa cidade querida. Até mais, até a próxima aula.